mais a vitória sobre o Chelsea por 3-1 na Copa do Mundo de Clubes. Uma virada histórica contra o Chelsea. Faz a festa, a maior torcida do mundo, pelos poderes rubro-negros do Mengão. Que Mengão é esse, senhor? Superior o jogo todo, velho. Caraca, que gostoso de ver, que jogo bom, parabéns Flamengo, velho. O Flamengo é o time brasileiro que chega em melhores condições para jogar de igual para igual com qualquer time, até com o PSG. Foi uma vitória de quem jogou melhor, de quem tomou a iniciativa do jogo, o time que entrou para jogar e jogou. Gente do céu, eu tô falando do incomparável. E o De La Cruz nem no banco ficou. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar agora a imprensa esportiva de todo o Brasil, falando sobre a repercussão da vitória do Flamengo para cima do Chelsea, 3-1, fora os ameaços, meus amigos. Para quem não acreditou, tá aí, o Flamengo venceu o Chelsea por 3-1, uma vitória gigante do Flamengo que dá moral pro Mengão continuar lutando pela Copa do Mundo de Clubes. Vamos aqui analisar a imprensa esportiva falando sobre essa vitória do Mengão. Tem o Denilson, tem o Neto, tem os comentaristas do programa da ESPN Brasil, da TNT. Vamos aqui analisar tudo, mas chega aqui daquela moral, explode dentro do like. Vamos bater juntos aqui uma meta de 5 mil likes para esse vídeo. Compartilhe o vídeo no seu grupo do WhatsApp com seu amigo flamenguista. E se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Já corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Deixa os créditos ao canal da ESPN, canal do Neto, Denilson, link na descrição como créditos. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo. E olha que eu não torço pro Flamengo, mas que jogo legal de ver, cara. Que legal ver um brasileiro jogando bem contra um time europeu, cara. Superior o jogo todo, velho. Caraca, que gostoso de ver, que jogo bom. Parabéns Flamengo, velho. Parabéns ao torcedor. Cara, que jogo da hora. Mão do Felipe Luiz, né? Ele colocou o Bruno Henrique, colocou o Wallace. Eles participaram do... Bem, o Bruno Henrique fez o gol, deu assistência pro Danilo, o Wallace fez o terceiro gol. Destacar o Wesley, mano. Ele erra no primeiro gol do Chelsea, o único gol do Chelsea até agora, mas ele não se escondeu do jogo, porque tem muito jogador que se esconde do jogo quando erra. Jogo desse tamanho. E o Wesley continuou jogando muito, saiu machucado agora. Rapaz, que... Caralho, que da hora, velho. Que jogão. E Copa do Mundo de Clubes, hein? Parabéns aos brasileiros, mano. Demais. E aí, galera? Que Mengão é esse, senhor? Que timinho ruim esse Chelsea, senhor? Que é isso? Flamengo deitou e rolou. Antes começou a dar butinada, né? No Gerson, no Arrascaeta, no Jorginho. Os caras sofreram no início. 15, 20 minutos, só pancadaria. Aí o que acontece? O time do Flamengo tem que tocar o jogo. Não pode correr, né? Deixa o cara correr. O time é mais fraco do Chelsea. Vamos tocar a bola. E vamos abrir pelas laterais, ó. Nós temos dois laterais da melhor qualidade, o Wesley e o Ayrton Lucas, que vão na frente, e daquele lado esquerdo encosta o Arrascaeta, e ainda encostava o Luiz Araújo. Tá uma beleza. Aí pelo lado de cá, pelo lado direito, o Wesley, Gerson, aí encosta o Jorginho. É fácil de jogar, é só tocar o jogo, sem problema. Não vamos correr com a bola. Então, a gente estava durante a transmissão falando sobre isso. Não segura a bola, porque eles estão vindo, time fraco, não tem que nem prender a bola para não levar pancada, tá certo? E nem correr para não se cansar. Toca a bola é que corre, a bola não cansa. E aí o Flamengo começou a deslanchar. Tava bem melhor do que o time do Chelsea. O Felipe Luiz, o Renato falou, né, que tem tudo para ser um grande treinador, eu discordo dele. Já é? Já é um grande treinador. O trabalho que ele faz no Flamengo é assustador. Ele pega um Flamengo que não vinha bem, um Flamengo que não andava com o Tite, e na mão dele esse time anda muito. Ganha uma Copa do Brasil, ganha o Campeonato Carioca, né, que pro Flamengo virou uma grande rotina, ganhar o Campeonato Carioca, mas esse time joga bola. Assim, eu tenho nenhuma dúvida. Se o Flamengo enfrentar o Real Madrid, se o Flamengo enfrentar o Paris Saint-Germain, se o Flamengo enfrentar o City, se o Flamengo enfrentar tem mais um europeu aí, grande, gigante que tá Bayern. lá. O Bayern, ele vai jogar da mesma maneira. Pra mim, a gente não tem distância do Flamengo pro Chelsea. Falei isso antes de acontecer, é só pegar aí. Pra mim não tem. Pra mim são dois times aqui, ó. Nosso
mano a mano foi 6-5 com o Mengo. Pau a pau, cara. Vai jogar mais 10 vezes. Talvez um ganhe 4, outro ganhe 4 e empate 2. Pra mim, o Flamengo é um time que vai fazer frente a Chelsea, vai fazer frente a Bayern de Munique, vai fazer frente a esses times que vem aí. Eu só tenho dúvida se pegar o Paris Saint-Germain completo e o Paris Saint-Germain que a gente viu jogando na reta final da Champions. Os outros todos da Europa, o Flamengo faz frente a eles. A todos. Ficou claro. Hoje o Flamengo foi bem melhor do que o Chelsea 100 minutos. Bem melhor. E o Chelsea não tava com reserva, hein? Não vem falar aí que tava reserva, que o Vitor falou aqui. Um cara ali que você podia achar que era um ou outro. O Flamengo arrebentou a boca do balão! Então a sua escolha... Foi uma vitória de quem jogou melhor, de quem tomou a iniciativa do jogo, de quem executou um plano de jogo para controlar as ações e, no segundo tempo, conseguiu transformar o que era uma derrota, não vou dizer injusta, porque acho que o Chelsea foi mais efetivo perto da área do Flamengo no primeiro tempo, mas conseguiu transformar o controle do jogo, conseguiu transformar a iniciativa de jogo numa vitória, e numa vitória gigantesca, uma vitória muito grande pro Flamengo, que vem fazendo aqui ao longo do ano um planejamento para esse jogo, basicamente, né, considerando que o Flamengo também, essas certezas a gente tem que refazer, né, porque a gente dizer assim, a gente sabe que o Flamengo é melhor que o Esperance e que o LAFC, né, sabe, mas do mesmo jeito que a gente imaginava também que iam sobrar os europeus. Mas, considerando que o Flamengo é mais forte que Esperance e LAFC, o Flamengo está basicamente o ano se preparando para esse jogo, rodando elenco, pensando em soluções, e nesse jogo o Flamengo deu assim uma amostra de um time que entrou para jogar e jogou, e ganhou também, que ele poderia ter entrado para jogar e não ter vencido, mas ele entrou para jogar, jogou e ganhou. De repente seja um dos recados. Motivado a gente sempre esteve, a gente sempre teve um plano para todos os jogos. E acho que o Botafogo, Fluminense, Palmeiras, todos têm um plano. E a gente vê o jogo e de uma forma não motiva. Fala, caramba, a gente consegue também. Então, dá parabéns para todas as equipes brasileiras que estão mostrando um futebol que ninguém imaginava. Tem muita gente dando desculpa, porque tá calor para eles, tá calor para nós também. O campo tá seco por dois lados, então não tem desculpa. Chegar lá, mostrar o que o professor pediu, e hoje a gente mostrou, e eles também mostraram, e é isso, futebol brasileiro tem que ser mais valorizado. Então a gente fica muito, os europeus. No Brasil também tem time bom pra caramba, então, e tá sendo essa demonstração aí no Mundial. Que coisa linda o futebol brasileiro. Parabéns ao Flamengo, parabéns ao Palmeiras, parabéns ao Botafogo, parabéns ao Fluminense. Pô, que coisa maravilhosa, cara. Incrível. É isso, cara. É ter esse comportamento aí e buscar o título mundial. Falar pra vocês que eu tô torcendo pro Flamengo, pro Palmeiras? Não. Pro Botafogo e pro Fluminense, sim. Mas impressionante o que o Flamengo... O chocolate que o Flamengo tá dando no time do Chelsea é maravilhoso. Bruno Henrique, cara, impressionante. Gerson, que já saiu. Jorginho. Parabéns ao Flamengo classificado para a próxima fase, para as oitavas do Mundial da FIFA. Flamengo, irmão, tem pra ninguém, hein? Meu Deus, e o meu Corinthians, onde tá? Eu vejo mais pela questão da experiência, mas hoje não tem. Acho que o único que tem uma posição mais fixa e mais garantida em relação a jogar todas é o goleiro. O resto, se você tiver 11 jogadores, mais 11 jogadores no banco que tem a mesma condição, mesma paridade, né, de qualidade como o Flamengo tem, você pode jogar a qualquer instante. Ô Pascoal, você acha que a gente também está se habituando mais com essas trocas mais constantes? Nós e os torcedores? O Abel troca de 3, 4 todo jogo. 3 ele troca facilmente. Hoje, eu entendo as alterações do Felipe. E que banco, hein, Pascoal? Você gosta do banco do Flamengo? Você gosta. Como é que é, pessoal? Aquele lá, como é que é? Os 46 do segundo tempo. Michael e Pedro na beira do campo. Ele chama 2 do banco. Os 2 jogam no meu time de costas. Estamos ganhando ali, Michael. Segura a bola lá. Ô, Pedro. Cebolinha, você não vai entrar hoje, não. Fica aqui no meu lado. O Matias Vinha estava no banco. O Matias Vinha, segundo minutinho, só que você vai entrar depois. Eu tenho outros 2 na frente. Não, o Léo Ortiz, jogador de seleção brasileira. Léo, segura aqui no banco, que eu vou botar o Danilo pra... Gente do céu, eu tô falando do incomparável. E o De La Cruz
Cruz nem no banco ficou. Pra você ter uma ideia. Tinha até esquecido dele, Pascoal. Então, pra você ter uma ideia, o que o Jorginho tá jogando, né? São 2 partidas pelo Flamengo e 2 partidas espetaculares. Caiu como uma luva, Pascoal. Espetaculares. O Jorginho não pode jogar pela seleção brasileira porque já jogou partidas oficiais pela seleção títulos, da Itália. né? Já ganhou, foi campeão da Europa pela Itália. Então, ele não pode jogar na seleção brasileira. Mas está jogando no Flamengo de maneira espetacular. Parabéns para o Flamengo, para a torcida do Flamengo. Foi bonito ver. Eu tive a mesma sensação que o Pedro vendo o jogo. Né? O Pedro lá no estádio e eu vendo o jogo. Quando sai o gol do Chelsea, sai daquela baixa astral. Aí quando volta, o Flamengo começa a entrar... Olha lá, o Pedro falou, não durou muito tempo o baixo astral, Pedro? Não durou não, player. Acho que essa foi a grande informação ali para quem estava assistindo o jogo, porque o Flamengo começa naquela coisa de vamos para cima, vamos tentar, vamos jogar. Não foi uma coisa do tipo o Chelsea está massacrando, saiu o primeiro, daqui a pouco deve sair o segundo, terceiro, quarto. Não, foi uma coisa muito mais do tipo, poxa, caramba, saiu o primeiro gol, tá bom, retoma aqui, volta porque o time tá jogando. Então foi muito mais essa sensação do que aquele primeiro gol que esfria o estádio inteiro. Não, acho que foi uma coisa ali da frustração de 2, 3 minutos no máximo e a torcida volta com o Flamengo. A torcida tenta fazer o time não esmorecer na partida. Então acho que isso foi a sacada ali também do primeiro tempo. O próprio Wesley, que vacila, que erra, ele tem 3 ou 4 lances na sequência ali, que ele vence disputas, que ele avança, que ele dribla, que ele tenta chegar. Ele sente, obviamente, porque é natural. A derrota poderia cair na conta dele no primeiro tempo ainda. Mas eu acho que é um Flamengo que tenta reagir rápido, sabe, ao golpe que sofre ali no início do jogo. Ainda teve aquela entrada do Pedro Neto nele ali na linha de fundo, né? Tomou cartão, Pedro Neto, se não me falha a memória nesse lance. Mas eu, assim... Sim, foi sim. Virada de campo ali. Com todo respeito ao Chelsea. Com todo respeito ao Chelsea. Hoje quem jogou foi o Flamengo, meu senhor. E a gente tem algumas dificuldades de admitir isso. A gente não precisa ter dificuldade de achar lembrar, que o Flamengo jogou Pascoal, um bolão, que o Flamengo arrebentou com o Chelsea. Você tem que ter vergonha. Há quanto tempo um time grande brasileiro enfrentando um time grande europeu não tem o brasileiro jogando quase o tempo todo melhor? O Corinthians ganhou do Chelsea. Anos 2000, Mundial de Clubes. Eu vou no quanto tempo. Aquele 3-1 do Vasco no Manchester United em 2000, no Mundial no Rio de Janeiro. O 12 e 12. Não, mas tô dizendo. Mas tá falando do passado. Não de vencer, de supremacia futebolística, Zé. Jogar. Porque assim, 2005, o São Paulo ganhou com a calça na mão do Liverpool. Maravilha, ganhou. 2006, o Inter sofreu pra ganhar do Barcelona demais. Ganhou, maravilha, espetacular título. O Corinthians em 2012 contra o Chelsea. Mas jogando desse jeito. Sim, mas assim, eu vou além. Eu acho São que Paulo assim. Barcelona? 92. Não, mas você está falando do passado. Eu vou falar de coisas recentes, por exemplo, o Fluminense contra o Dortmund amassou o Fluminense. O Fluminense amassou o Dortmund. Mas assim, conquistando o resultado. Do resultado da vitória. Sim, tudo bem. Aí tudo bem, mas assim, em termos de jogo, eu acho que eu também achei. Não, foi pau. Fluminense e Dortmund, mas assim, o Dortmund tá um pouquinho abaixo do Chelsea, não tá? Esse Chelsea? Você acha que é pau a pau? Eu não vou desmerecer. Eu acho que é equivalente também. Não vou desmerecer. É que não ganhou o jogo. O Fluminense não ganhou o jogo, infelizmente. Não vou desmerecer a vitória do Flamengo, não é isso? Mas ontem nós mesmos colocamos aí na prateleira. Sim, Dortmund e tal. Então, assim, mas eu acho que o Flamengo jogou o que nós jogávamos no passado contra os times europeus. Sim. Aí você foi feliz. Flamengo, eu lembro muito São Paulo e Barcelona. Dos 3 mundiais do São Paulo, 92 contra o Barcelona foi o jogo em que o São Paulo jogou demais. Mereceu, assim, indiscutivelmente a vitória. Porque depois todos os outros títulos que nós ganhamos no Mundial foram ali, vamos jogar fechadinho, porque cria essa imagem de que nós somos muito inferiores e tal. Então você já chega meio com esse complexo de vira-lata, né? E hoje mais tranquilo em relação a isso. Eu penso da seguinte forma, quando o Fluminense encara do jeito que encarou o Borussia, quando o Palmeiras é muito superior ao Futebol Clube do Porto. Quando o Flamengo dá essa demonstração clara de que o futebol brasileiro está vivo. Sabe o que isso demonstra? Porque eu ouço quase todas as semanas as pessoas dizendo o seguinte: eles jogam lá no outro nível, aqui nós jogamos alguma coisa, entendeu? Eles jogam outro esporte. Lá é outro esporte. O Felipe Luiz disse isso na última coletiva aqui no Brasil. Lá é outro esporte, o nível do escambau de Madureira. Vamos jogar, gente. O Felipe, na verdade, só pra ser justo, ele falou que a final da Champions, o 5-0 do Paris Saint-Germain sobre a Inter de Milão,
foi outro esporte. A gente tem que levar em consideração o seguinte, dessa vez quem sai perdendo são os europeus. Eles chegam no jogo de final de ano, eles são muito melhor fisicamente do que os brasileiros. Agora, no meio da temporada. Agora muda completamente. Hoje o time brasileiro está no meio da temporada e eles estavam de férias. E essa faz uma diferença enorme. E que saibam aproveitar, porque eles cansam de aproveitar disso também quando jogam lá no agora Intercontinental. Pedrones, o que você quer falar? Só um asterisco aí pra gente colocar em todos os debates daqui para os próximos 5, 10, 15 anos, ou comparação quando a gente vier a fazer de ganho de 2 gols, ganho de 1 gol, o Chelsea veio para jogar. O Chelsea não entrou frouxo, não. O Chelsea não entrou largando o jogo de mão, ou desmobilizado, ou torneio de verão, ou os europeus estão dando menos importância. Porque falar isso depois é fácil. O Chelsea que faz 1-0, um Chelsea que vinha passando dificuldade, mas competindo demais, disputando demais, duelos físicos era melhor que o Flamengo. Não é só aquela coisa de entrar forte, porque o jogo é jogado, é mais forte sim. O jogo é mais intenso. Agora, era um Chelsea que estava em campo para jogar. Era o Chelsea que estava tentando buscar ali as escapadas do Flamengo e não conseguia. Ganhava duelos físicos. Então, o Chelsea não estava ali de mole ou reclamando do calor com as ligas para fora já desde o início, não. Então, o Chelsea joga e o Flamengo joga melhor para vencer, porque senão daqui a 10 anos vai pintar gente aí querendo fazer aquele revisionismo. Mas o Chelsea estava com o freio de mão puxado. E não era exatamente isso o caso hoje. Exatamente. Nem o Botafogo ontem, mesmo comparando... Qual foi pra você, Pascoal? A vitória mais impactante? Não tô falando em termos de produção, quem jogou mais. Pra você, o que choca mais? O Botafogo bateu o Chelsea ou o Flamengo? Não, o Botafogo bateu o Paris Saint-Germain ou o Flamengo o Chelsea agora há pouco? Não, pra mim o impactante é a primeira vitória do Flamengo. Do Flamengo? Do Flamengo. Mais do que a do Botafogo? Mais, porque o Flamengo deu aula de futebol. O Flamengo jogou, gente. Mas o Botafogo deu uma aula de aplicação tremenda. O Botafogo jogou demais. Foi futebol também. Mas o Flamengo não se inibiu com o gol tomado. Mas o Flamengo foi pra cima. O Flamengo foi buscar. Mas aí nós nós vamos entrar naquela história. É jogo bonito. O jogo bonito é aquele que é treinado e você executa. O que o Botafogo fez ontem contra o Paris Saint-Germain, assim, respeito muito essa vitória do Flamengo, mas ontem a grandeza do resultado do Botafogo é superior ao do Flamengo. Não tira a grandeza. Porque ontem nós estávamos falando, o Botafogo, como é que vai ser? Tem que jogar, vai ser difícil e tal. Hoje nós já estávamos falando, vai ser pau a pau. Porque sabia da qualidade do Flamengo e do Chelsea, mas a aula que deu o Botafogo ontem em superação, organização tática. Mas pega a escalação do Paris. Mas pega a escalação do Chelsea. O Chelsea é o titular. Mas pega a escalação. O Chelsea é o titular. Mas esse titular. Mas esse time do Chelsea. Mas esse time do Chelsea. Mas esse time do Chelsea. Mas esse time não. A zaga toda é diferente. 6 titulares. A zaga toda é diferente. 6 titulares em campo. Mas esse time do Chelsea, se joga contra o Paris Saint-Germain. Mas se joga contra o Paris Saint-Germain, esse mesmo time completinho toma também um sacode, Pascoal. Com todo respeito. O que o Botafogo fez ontem... Não, foi espetacular. Eu vou usar... Jogou o Jair na zaga. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então a imprensa esportiva repercutindo a vitória do Mengão pra cima do Chelsea. 3-1 pra muitos que não acreditavam. Tá aí, o Flamengo conseguiu uma boa vitória, inclusive foi de virada. Uma vitória gigante pra cima do time europeu, que muitos jornalistas que baba ovo aí pros europeus, dizendo que seria difícil, impossível de um time brasileiro ganhar de um time europeu. Tá aí. Olha só o que tá acontecendo. A gente tá vendo aí nessa Copa do Mundo de Clubes que dá pra jogar sim. Dá pra jogar sim. E o Flamengo mostrou nessa partida que tem time e tem condições de chegar muito longe na Copa do Mundo de Clubes. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, qual vai ser os próximos adversários do Flamengo. O Flamengo tá praticamente com a mão na vaga para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Ainda falta mais uma rodada, o Flamengo ainda joga com Los Angeles e aí se define o grupo. Vamos ver o que vai acontecer. Mas é isso daí, nação. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça de dar aquela moral, ó. Deixa o seu like, se inscreva, ative o sino das notificações. Assim que a gente tiver mais informações, notícias do Mengão, nós vamos trazendo aqui pra vocês, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.